Bom dia, cá estamos nós de novo para esta tarefa árdua e importante de descomplicar a metafísica. Meu celular está descarregando. Tudo bem com vocês? Nós já tivemos a primeira aula na segunda sobre o que é metafísica. Tivemos a segunda aula na terça sobre o ente, que seria o ponto de partida da metafísica. Tivemos a terceira aula na quarta, que foi sobre o princípio da não contradição. E a nossa quarta aula de hoje vai falar sobre substâncias e acidentes. Bom dia, Dani. Tava aqui, Dani, fazendo uma retrospectiva acerca das nossas lives de segunda, terça e quarta, quais foram os assuntos, e dizendo que hoje nós vamos falar sobre substâncias e acidentes, que é um assunto importantíssimo para a gente poder entender a live de amanhã. Bom dia, Alane. Obrigada. Que são as categorias ou predicamentos, para que a gente saiba o que são categorias, como elas funcionam, mas para isso a gente precisa primeiro entender. Deixa eu fixar aqui. Pronto. Obrigada, Dani, vocês são precisam muito entender isso. Que bom, Dani. Então hoje é o dia. Então vamos começar, né? Vamos começar com a são 8h33. Oi, Lu, bom dia. Então tá. Então, Lu e Dani, o que é que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam substância? Oi, Eunice, bom dia. Você tá com a fotinha diferente? Pronto, me digam aí, quando vocês pensam substância, o que é substância? Química. O que mais? Oi, Laís, bom dia. Que honra lhe ver aqui hoje. Não sei se você já esteve, tá? Se você já esteve, me perdoe. Eu tava aqui olhando pra câmera e não lhe vi, mas eu não lembro de ter te visto ao vivo. Um componente de algo, tá? Mas, componente de algo. Mas o que é que diferencia este componente dos demais componentes? Que tem de ter algo, né? Vamos, Lu. Fala aí, o que você acha? Bom dia, Cris. Puro. Começamos a caminhar. Então vamos lá. Olha só. Todas as coisas... Bom dia, Brasil 0709. Que alegria ele vir aqui. É essencial. A gente pode pensar por esse parâmetro da essencialidade, mas a gente vai chegar num ponto que a gente vai entender porque substância e essência não são a mesma coisa, tá? Mas essa ideia de essencial fora dos parâmetros da metafísica, não a essência enquanto metafísica, tá? Mas a essência enquanto dicionário tem mesmo muito a ver com a substância, e por isso muitas pessoas confundem metafisicamente o que é a substância e o que é a essência. Acidentes e substâncias, substâncias e acidentes são os modos fundamentais de ser, tá? Vamos colocar assim primeiramente, são os modos fundamentais de ser. São todas as formas como aquela coisa se apresenta, tá certo? À medida que a gente for dando exemplos, vocês vão compreender bem melhor. Então vejam só. Quando a gente fala em categorias, que é a aula de amanhã, as categorias são todos os acidentes e as substâncias juntas. A primeira categoria é substância e as 9 categorias seguintes são
todos os acidentes possíveis, tá? É por isso que essa aula é importante para a aula de amanhã. Então, substâncias e acidentes são os modos fundamentais de ser. Quando algo muda a sua substância, ele deixa de ser o que ele é e passa a ser uma outra coisa, porque ele agora tem uma mudança substancial, certo? Por exemplo, se eu pego um pedaço de madeira, eu taco fogo, aquele pedaço de madeira vai deixar de ser madeira e vai virar cinzas, tá? Então eu não tenho mais madeira ali. Se trata, portanto, de uma mudança substancial. Lembre-se sempre dessa palavra, mudança substancial. Quando muda substancialmente, a coisa deixa de ser o que ela é. Beleza? De outro lado, quando temos uma mudança acidental, existe um modo fundamental do ser que foi alterado. Mas isso não quer dizer, de forma absoluta, que ele mudou, que ele não é mais o que ele era antes. Vejam, no exemplo da madeira, nós queimamos a madeira e agora ela é cinza. Se eu olho para a cinza, não sobra nenhum vestígio da madeira. Se a pessoa chega depois e olha no chão e vê, olha, aqui tem cinzas, ele não consegue dizer que ali antes teve madeira, certo? Mas quando nós temos uma mudança acidental, é muito diferente. Com a mudança acidental, a coisa continua sendo o que ela é. Eu olho para ela e eu acuso, isso é tal coisa. Exemplo, Marina, quando você pega uma água e coloca no fogo. A água muda de temperatura, agora ela está mais quente. Ela está quente. Mas você consegue dizer que mesmo assim ela é água. Se você sair na rua e você ver uma pessoa sem braço, você consegue dizer que ela é uma pessoa? Consegue. Se você sair na rua e ver um gato sem rabo, você consegue dizer que ele é um gato? Consegue. Então vejam, em tudo quanto haverá substâncias e acidentes. A substância tem como modo de ser, como sua essência, o subsistir. Ser um substrato permanente e estável, tá? Então eu quero que vocês olhem para a substância como um substrato permanente e estável, que tem como sua função primordial subsistir, estar ali, o sujeito que subsiste, no centro. De outro lado, os acidentes são perfeições múltiplas, perfeições que não são estáveis, que são mutáveis, que têm como essência, como sua função primordial serem outro. Então reparem, a substância é esse substrato central, imutável, que tem como função primordial subsistir, estar ali, ficar, permanecer. E os acidentes são perfeições múltiplas, que são mutáveis, que têm como função serem outro, inerirem outro, tá bem? E a gente já começa a ter uma visão mais ajustada do que seria isso. Então, eu, Marina, tenho uma substância de pessoa, tá? E na minha substância de pessoa, eu tenho vários acidentes. Me dá um exemplo, Marina, de um acidente. Caráter acidental de Marina agora. Ela está sentada. Se eu levantar, eu deixo de ser eu? Não. Se eu me deitar, eu deixo de ser eu? Não. Essa foi uma mudança acidental. E agora eu vou mudar o meu status acidental para em pé ou deitada. E assim acontece com tudo. Tá bem? Me digam aí se essa primeira parte ficou clara, pra gente conseguir avançar. Pra não restar nenhuma dúvida. Esqueci minha água. Pronto. Então tá. Qualquer dúvida, perguntem aí. Então vamos. Então tá. Então, substância. Vamos começar falando um pouco mais sobre a substância. Já entendemos que a substância possui o ser em si mesmo, que a função dela é exercer o ser em si mesmo. Tá bem? Por conta disso, várias substâncias juntas, Marina, com a Alane, com a Eunice, com Dani, com Cris, com Lu, várias substâncias juntas podem vir a formar uma espécie. Porque a sua essência é igual. Toda vez que nós tivermos várias substâncias com a mesma essência, nós teremos uma espécie. É por isso que um cachorro
quando se junta com vários cachorros, fazem parte de uma espécie. Várias substâncias com a mesma essência, fazendo parte de uma espécie. Tá bem? Então, a substância vai ser sempre esse substrato central imutável que possui o ser em si. Reparem, o composto substância e acidente é um só. Eles se entrelaçam. Não dá pra você separar assim materialmente, né? Dá pra você separar teoricamente para estudar, mas não dá pra separar materialmente. É um composto estável que vai é um composto intercambiável, né? Um vai exercendo no outro e aí a gente tem aquela pessoa ou aquela coisa, aquele animal, enfim, vivendo e com as relações interpessoais, enfim, tudo certinho de acordo com substâncias e acidentes juntos, tá? Só que o ser que a gente já estudou, que ainda vamos estudar, vamos ter uma aula específica de ser, mas já temos uma noção do que é, ele existe na substância. Já que a substância é esse substrato imutável, tá? Que tá ali, que subsiste, o ser está nela. Só que os acidentes, eles também possuem o ser, mas não por si mesmos, mas pela substância, através da substância, tá? Então, a gente precisa ter essa noção muito estável na nossa mente, porque o ser está na substância. Mas a substância irradia o ser aos acidentes que aperfeiçoam e dão as notas e dão as características da substância. Tá bom? Por isso que substância e essência não é a mesma coisa. A essência está lá. A essência é o modo de ser das coisas, que faz com que ela seja o que ela é. Mas a substância é essa forma através da qual a coisa se expressa, mas com a nota específica de ser esse substrato imutável da coisa. Tá bem? Então, o que é que eu acho muito importante que a gente consiga olhar e falar acerca de, como já falamos de substâncias, agora de acidentes. Quando a gente ouve a palavra acidentes, que são coisas que não definem a coisa enquanto coisa do que ela é, mas dão a nota e dão as características daquela coisa, pode nos passar pela cabeça, de modo desarrazoado, que os acidentes são coisas desimportantes. Eu não quero nunca que vocês pensem que os acidentes são coisas desimportantes, tá bem? A única diferença, claro, única, que não quer dizer que é pequena, é gigante, mas a única diferença entre substância e acidente é que a substância o acidente só é na medida em que ele é na coisa, tá? Mas não é que ele não é importante. Por exemplo, se eu digo que Marina pesa 70 quilos, 70 quilos é acidente. Ele não me define, tá? Só que eu preciso colocar esses 70 quilos em algo. Vocês conseguem perceber, eu sei que é meio abstrato, mas vocês conseguem perceber que os 70 quilos ele não fica solto em nada? Não existe 70 quilos em nada. O nada não tem 70 quilos. Quem tem 70 quilos? Eu. Entende? A minha substância tem 70 quilos, que diz respeito a esse tipo de acidente. Então, o acidente, ele não é uma coisa desimportante. Os acidentes podem ser uma coisa super, hiper, mega importante, como o querer. A vontade é um acidente. Reparem, a vontade é um acidente. Tanto quanto ficar sentado. Olha que coisa tão importante de uma coisa tão banal. Então, inclusive, a essência humana, que é a vontade e a inteligência, são ambos acidentes. A existência é um acidente. Repare. Que coisa. Então, nunca se esqueçam que os acidentes não são coisas desimportantes. Os acidentes são coisas que não possuem o ser em si. São coisas que não subsistem por si mesmos, não são sujeitos subsistentes como a substância, mas sempre existem em outro. 70 quilos. Quem tem 70 quilos? Marina. Sentado. Imaginem, sentado. Qual a primeira coisa que você vai perguntar? Quem tá sentado? Deitado. Quem tá deitado? Apaixonado. Quem tá apaixonado? Tudo isso é acidente. Porque não determina a coisa enquanto o que ela é.
tá bem? Uma outra coisa muito importante que eu quero dizer pra vocês, para que vocês não se enganem e consigam entender perfeitamente isso aqui que a gente tá falando, é que os acidentes também não são desimportantes no momento de conhecer a coisa. Porque vejam só, como o nosso conhecimento vai do sensível pro inteligível, como assim? Ora, eu olho pra coisa, eu olho pro mundo, e o mundo entra em mim através dos meus 5 sentidos. Certo? Não é assim que começa o processo de conhecimento, eu não tenho como conhecer uma coisa que eu nunca vi. Ou que eu nunca li para poder formar uma imagem. Então, eu olho pra coisa e aquela coisa entra em mim. Chegando em mim, os meus sentidos internos dão conta de formar uma imagem acerca daquela coisa, tá? Eu vou reduzir bastante aqui o processo, vou ser bem generalista, porque não é o tema da aula, tá? E aí, os meus sentidos internos formam uma imagem daquela coisa. A partir da imagem daquela coisa, o meu intelecto pode agora inteligir. Veja que o meu intelecto não tem condição de inteligir nos dados sensíveis da realidade. Porque senão ele fica totalmente perdido. A inteligência não foi feita para inteligir em cima de dados sensíveis. É necessário que haja um meio termo. É necessário que a imaginação atue para formar esta imagem, chamada pelos gregos de fantasmata, que nós chamamos de fantasma hoje, tá? Então, percebam que é extremamente necessário e importantíssimo que eu perceba os acidentes. Porque os acidentes são a primeira coisa nas quais o meu olho bate. Se eu nunca vi um gato na minha vida, imagine, eu nunca vi um gato na minha vida, eu sou uma criança. Eu bato o olho no gato. Qual a primeira coisa que eu vejo? Os acidentes. Eu não sei o que o gato é. Inclusive, para chegar no conceito de gato, no universal de gato, eu vou ter de ver vários gatos. A minha experiência sensível vai ter que atuar várias vezes para eu ter mais ou menos uma estrutura na minha mente e dizer, ah, isso é gato. Mesmo que não tenha rabo, mesmo que não tenha pata, etc, etc, etc. Então, o que acontece? Quando a gente bate o olho no composto substância e acidente, que é um composto uno, não se esqueçam, não é separado, tá tudo junto, misturado, a gente só separa para fins de estudo, pra gente entender qual é a função de cada um. Quando eu bato o olho, qual é a primeira coisa que acontece? Um conhecimento confuso do composto. Eu olho pro composto e eu falo, bom, tô tentando entender aqui o que é que tá acontecendo. E aí eu continuo olhando, é meio confuso mesmo. Segundo passo. A sua inteligência, você começa a atuar do acidente à substância. Você sai do mundo meramente sensível, que é o que o acidente está mostrando para você, e você começa a entender a substância, para poder dizer, tá, por trás desses acidentes, qual é o sujeito subsistente imutável que tem o ser? E aí você conclui alguma coisa. Quando você conclui qual é a substância daquela coisa, você faz o trabalho inverso. Então, ora, primeiro, são 3 etapas. Primeiro, conhecimento confuso do composto, tá tudo ali muito meio que junto e misturado, substância, acidente. Segunda etapa, do acidente você vai à substância, do conhecimento sensível você começa a caminhar um pouco mais para entender qual é o sujeito subsistente e imutável que tá ali. E na terceira parte, você vai fazer o caminho contrário. Você vem da substância para o acidente. E a substância que agora você conhece, você vai começar a compreender muito melhor os acidentes. A substância, uma vez conhecida, vai meio que iluminar os acidentes daquela coisa. E aí, quando você passar dessas 3 etapas, conhecimento confuso do composto, acidente a substância, substância e acidente, você vai ter um conhecimento acerca daquilo ali sensacional. Mas como é que eu vou conseguir fazer todo este processo e conhecer de fato aquilo que está na minha frente? E aqui vamos trazer para o nosso tema de sempre, a terapia. Como que eu vou fazer esse processo e conhecer de fato aquela pessoa que está na minha frente? Primeiro eu olho para ela e eu fico meio confusa. Quem é você? E aí você começa a conhecer. E aí depois você sai desses acidentes. Beleza, esse aqui tudo é acidental. E você vai para a substância. E você conhece a substância da pessoa. Uma vez conhecida a substância, essa substância vai irradiar para os acidentes. E aí tudo vai ficar mais claro. Ah, entendi, agora eu tenho um conhecimento completo acerca disso aqui.
E como que eu vou fazer isso enquanto terapeuta se eu não sei pensar metafisicamente? Se eu não sei o que é substância, se eu não sei o que é acidente, se eu não sei qual é a importância disso. Não tem como. Tá bem? Então, por hoje, o assunto é esse. Espero que tenha ficado claro o que é substância, o que é acidente. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa. Eu acredito que não. Só isso mesmo. Tá bem? Então, eu não quero que vocês nunca achem que acidente é uma coisa boba, é uma coisa desimportante. É através dos acidentes que eu conheço a substância. Seria absolutamente impossível que eu tivesse o conhecimento real, tá, e completo da substância se não fossem os seus acidentes. E como a gente já viu aqui, inteligência e vontade são acidentes que estão lá na nossa essência. Inteligência e vontade é o que faz com que o homem seja o que ele é. E, no entanto, isso não é substância. Isso é acidente. Existem muitos acidentes importantes. Inclusive, amanhã, que a gente vai falar um pouco mais sobre os 9 tipos de acidente, eu vou esmiuçar um pouco mais com vocês 2 acidentes importantíssimos, que são a relação e a qualidade. E aí vocês vão ver como a relação tem tudo a ver com metafísica e como é absolutamente importante que a gente entenda esses conceitos. Tá bem? Então é isto. Espero que tenha ficado claro. Se tiverem dúvidas, podem colocar lá nos comentários da live. Tá bem? E até amanhã. Estejam aqui. Não percam a aula, porque amanhã vai ser uma aula muito relevante. Tá bom? Um beijo.